O Matinal recebe hoje o cientista político Carlos Pereira, professor da Fundação Getúlio Vargas, a quem eu saúdo aqui. Tudo bem, Carlos? Muito obrigado pela sua presença, por participar do Matinal comigo. Olá, Guilherme. Muito bom estar aqui com você. Desejando toda boa sorte para você nesse novo projeto. Valeu, muito bom te receber. Carlos, eu li sua última coluna no Estado de São Paulo, inclusive recomendo a todos que leiam, saiu ontem no Estadão, em que você fala como o Brasil passou de campeão de golpes para campeão de democracia. A gente gosta de notícia boa aqui no Matinal, é um dos princípios do programa, deixar a pessoa bem ao fim do programa. E ter uma notícia, uma análise boa como essa é um prato cheio. Mas para muita gente isso é difícil de entender, porque, como eu falei no início do programa, a gente percebe muito mais os defeitos da nossa democracia do que as nossas virtudes. Eu queria te pedir que você explicasse um pouco mais seu ponto de vista. Queria mostrar novamente seu livro, porque esse é um ponto de vista que você trata aqui no seu livro com o Marcos André Mello, Porque a Democracia Brasileira Não Morreu, que foi lançado, acho que em 2023, né, ou 2024, me foge aqui, mas que você ontem aprofunda um pouco na sua coluna do Estadão. Pois é, Guilherme. Na realidade, essa sua pergunta é ótima porque me permite desenvolver um pouco melhor o meu argumento. Na realidade, argumentamos no livro e também em outras pesquisas que não existe um desenho político ideal, né? Que não existe um sistema político supostamente ideal. O mais importante é que esse regime ele consiga gerar equilíbrio, especialmente no sentido de gerar eleições competitivas, imprevistas, né? Você tem certeza de quem vai ganhar o jogo antes do jogo acabar, tem que ter certeza que quando o jogo acabe, o ganhador leve o jogo, e tem que haver repetição desse jogo num calendário muito estável, previsível, porque isso é que estimula para que o perdedor não quebre o jogo e continue jogando o jogo. E isso a gente tem na América Latina. A gente não tinha, né? A gente lembra que no século XX a América Latina era muito instável. A América Latina teve 167 golpes militares bem-sucedidos. Obviamente que isso não se deu de forma uniforme. Tiveram países como a Bolívia, que acaba de fazer a sua 10ª eleição consecutiva competitiva e livre, como o país que teve mais golpes militares, foram 15 golpes, até países que só teve apenas um golpe, como o Uruguai. Né? Então, assim, mas a América Latina era o reino do cemitério de democracias. Né? Você tinha muitas democracias que morriam e era muito instável. E a gente argumenta no livro e em outros trabalhos que essa instabilidade da democracia ela se dava por uma combinação muito específica de instituições políticas, que era presidencialismo com multipartidarismo. Entretanto, o executivo, o chefe do executivo, era constitucionalmente muito frágil. Então, esse chefe do executivo ele não conseguia montar maiorias pós-eleitorais porque ninguém queria ser parceiro desse presidente frágil. Então, você tinha crises sucessivas de governabilidade, com riscos, inclusive, para a sua democracia. No final do século XX, houve um aprendizado institucional, Guilherme, muito grande, não só aqui no Brasil, mas em toda a região, que era importante delegar, transferir poderes para esse chefe do executivo, para que ele pudesse ser o coordenador desse jogo. E é interessante que esse modelo que começou no Brasil, ele começou a ser exportado para toda a região. E de forma paradoxal, porque todo mundo dizia que presidentes fortes eram uma ameaça para a democracia, mas no Brasil e na América Latina, os presidentes se transformaram em poderosos, se transformaram com uma série de poderes, de agenda, poderes constitucionais, poderes orçamentários, e esses presidentes conseguiram atrair suporte. Mas isso não significou, Guilherme, um cheque em branco para esse presidente fazer o que ele quisesse. Mas significou capacidade do governo, mas também uma constituição de instituições de controle muito robustas, tá? Em certos países até mais fortes do que o presidente. Ministérios públicos, judiciários, tribunais de contas.
Então, o modelo que emergiu no final do século XX e que se consubstanciou no século XXI foi de presidencialismo com multipartidarismo, mas agora com presidentes fortes, instituições de controle muito fortes. Isso gerou equilíbrio no jogo, ao ponto de praticamente você só ter 4 países na América Latina que não são claramente democráticos, como Cuba, Venezuela, Nicarágua e El Salvador. O resto, todos os países que costumavam ser ditaduras ou democracias muito instáveis, isso acabou. Né? Então, a gente hoje não vive mais essa instabilidade. Apenas 16 presidentes no século XXI, na América Latina, não conseguiram terminar os seus respectivos mandatos, inclusive 2 aqui no Brasil. Entretanto, a forma de se livrar desses presidentes que desviaram ou se comportaram de forma oportunista não foi mais por via de golpes ou de tanques na rua, mas processos constitucionais legais, institucionalizados. Quer dizer, a democracia ela está estável, consolidada, como diz meu antigo orientador de doutorado, é o único jogo possível, the only game in tal. Então, eu acho que essa combinação institucional foi um milagre que gerou estabilidade na região, a despeito de tantos problemas que a gente ainda tem. Ô Carlos, como que o episódio atual dos Estados Unidos sancionando um ministro do STF, pressionando outros 7 com cancelamento de vistos, como que isso pode afetar a independência do Supremo, da Suprema Corte Brasileira e quais os possíveis impactos disso para a democracia brasileira? Pois é, Guilherme. O que a gente percebe agora com esse novo governo Trump é que os riscos para a democracia não se dão apenas de dentro, né? Porque o grande risco que a literatura internacional começou a observar no século XXI não era mais de golpes militares, mas de um processo mais insidioso, muito mais sutil, da eleição de presidentes com tendências autocratas, que, uma vez no poder, concentravam mais poder e enfraqueciam as organizações de controle, enfraqueciam os checks. Mas com esse novo governo Trump, como você bem colocou, não está só gerando risco para a democracia americana, mas começou a exportar riscos para outras democracias. E o Brasil é um exemplo muito interessante, porque o governo Trump, além de estabelecer tarifas exorbitantes com a motivação política, fundamentalmente política, claramente dita no primeiro, na carta que ele escreveu para o governo brasileiro. Esse é o primeiro tópico, uma certa insatisfação com a forma como o sistema de justiça brasileiro vem lidando com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e das pessoas que supostamente participaram de uma tentativa de golpe na democracia brasileira. Quer dizer, além de estabelecer tarifas exorbitantes, tendo como uma motivação política e não uma motivação econômica, necessariamente, estabeleceu sanções pessoais a ministros da Suprema Corte, não só de vistos, mas também para que esse presidente seja, esse ministro seja tratado como um terrorista, como um traficante, cerceando, inclusive, a sua liberdade de fazer operações financeiras. Claramente, essa é uma interferência internacional numa instituição democrática de outro país. Entretanto, eu não tenho dúvidas da capacidade das instituições brasileiras de resistir a essa interferência, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. Né? Do ponto de vista econômico, que é mais fácil, identificar que os Estados Unidos é um grande parceiro comercial do Brasil, entretanto, corresponde apenas a mais ou menos 13% de todo o comércio internacional de exportação de produtos brasileiros. E é possível conseguir mecanismos de tentar diversificar isso
e também estabelecer políticas de compensação para proteger esses setores que vão ser atingidos mais diretamente. E do ponto de vista político, as instituições no Brasil são muito fortes, né? São muito robustas, muito independentes. E eu não creio que pressões internacionais de qualquer sorte elas possam alterar um processo de julgamento que tem seguido seu curso normal, onde os acusados têm tido oportunidade de defesa, o Estado de Direito tem sido respeitado, o processo legal tem sido seguido na sua normalidade, não tem sofrido sobressaltos. Então, eu não acredito que isso irá interferir sobre a decisão final e possivelmente a democracia brasileira sairá, inclusive, mais fortalecida desse processo, ao invés de perceber como um risco a que ela venha a sofrer diante dessa interferência. A gente vê essa pressão agora via Estados Unidos como uma coisa mais recente, mas é uma pressão que a extrema-direita vem exercendo sobre o STF desde o governo Bolsonaro, né, Carlos? Você vê alguma chance de isso interferir de fato no julgamento do Bolsonaro? Ou é apenas uma nova carta deles na manga, que até agora não surtiu efeito e não surtirá, preservando a independência do julgamento? Eu acho, sinceramente, Guilherme, que o governo americano comprou gato por lebre. Eu acho que houve o Bolsonaro e seu clã, né, sua família, vendeu a ideia de que o Supremo Tribunal Federal estava passando por uma crise de legitimidade muito forte e que, consequentemente, uma ação dessa natureza iria galvanizar energias para isolar ainda mais o Supremo da sociedade, iria fragilizar esse processo e o ex-presidente Bolsonaro e o seu grupo político que supostamente está envolvido nesse processo iria ser beneficiado. Entretanto, o que a gente percebe é que não é isso que está acontecendo, né? As instituições elas têm mantido um certo distanciamento e o seu curso normal. Então, eu não acredito que vá se dar isso, né? Houve uma incompreensão dos bolsonaristas e principalmente da sua família de que isso iria fragilizar, mas as pesquisas de opinião e as pesquisas acadêmicas sobre o impacto, vamos dizer assim, da sociedade sobre o comportamento do judiciário mostra que a reação da sociedade ela é muito dependente do lado que você está, certo? Então, se você está do lado vencedor, normalmente você faz uma interpretação de que as decisões judiciais elas são legítimas, elas são imparciais, elas são corretas e mesmo quando você perde, você tem uma interpretação negativa. Você interpreta o jogo como parcial e sucessivamente, né? Por exemplo, isso aconteceu também no passado, né? Quando o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, a interpretação que a esquerda fazia do sistema de justiça era muito negativa e a interpretação que a direita fazia do sistema de justiça era muito positiva. Agora, quando isso se inverteu, também se inverte essa percepção. Eu acho que a justiça sabe disso, né? Eu acho que, especialmente a alta corte, ela sabe que a percepção que a sociedade faz das suas decisões, ela não é livre de viés afetivo, de viés ideológico, de viés partidário, de viés político. Então, eu acho que a Suprema Corte ela é formada por juízes muito experientes, são juízes que têm, vamos dizer assim, que foram indicados por vários governos. Então, a probabilidade de ela sofrer uma interferência direta e que isso venha a afetar o seu julgamento é muito baixa, eu diria quase nulo.
participação muito grande aqui na comunidade, a Isabel Lengruber dizendo como que ela sente alívio em ouvir você fazendo essa análise da democracia brasileira. Eliane Cardoso dizendo: eu entendo que a resposta para a família Bolsonaro tem que ser nas urnas, não elegendo ninguém apoiado pelo Bolsonaro. E aí, Carlos, o comentário da Eliane me dá a deixa perfeita para a pergunta que eu quero te fazer. Você tem hoje que análise sobre como será o segundo turno de 2026? Lá você enxerga, certamente, muito provavelmente, o Lula, mas e com o Lula? Você vê mais alguém com o sobrenome Bolsonaro, como o próprio Jair cogitou em algum momento, até onde se sabe ainda cogita, de ter um filho candidato, né, ou talvez a própria Michelle, ou você vê mais chances de ter alguém da centro-direita, né, como um governador Ratinho Júnior, ou agora o Romeu Zema, que foi entrevistado por mim essa semana aqui no canal, lançou a candidatura dele no sábado, o Ronaldo Caiado também é candidato. No segundo turno de 26, a gente vai ter extrema ou centro-direita? Bom, isso é uma ótima pergunta. A política brasileira tem sido marcada por uma polarização por figuras carismáticas, né? O carisma é um componente na política muito difícil de ser encontrado. E quando um personagem, seja ele de esquerda ou de direita, consegue desenvolver essa ligação direta com o eleitor, é muito difícil se livrar dessas figuras no curto prazo. A esquerda teve essa chance, Guilherme, no passado. Como eu disse anteriormente, quando Lula estava preso, a esquerda teve uma chance enorme de criar novas lideranças, mas até pela própria estratégia do ex-presidente Lula de segurar até o último minuto a sua candidatura, acreditando que poderia concorrer e não endossando desde o princípio a candidatura do agora Fernando Haddad, ministro da Economia, ou então mesmo de Ciro Gomes, que todas as pesquisas de opinião dizia que Ciro Gomes tinha chance de derrotar Bolsonaro no segundo turno. Lula, que adiou o máximo possível, manteve a sua influência direta no processo, e a esquerda não conseguiu criar alternativas ao nome de Lula, né? Então, até hoje, inclusive, como você mesmo destacou, Lula provavelmente irá concorrer para um quarto mandato. Isso mostra uma fadiga, vamos dizer assim, uma dependência da esquerda a essa figura carismática que há tanto tempo domina a política no campo da esquerda. Em relação à direita, emergiu em 2018 essa figura carismática que conseguiu galvanizar essa energia, e ele segue essa mesma estratégia do ex-então presidente Lula de manter a sua candidatura, e obviamente que ele vai tentar vamos dizer assim, colocar sua impressão digital nesse processo, seja a partir de um filho ou da sua esposa, ou mesmo de um desses candidatos que você citou, para conseguir ser influente nesse processo. Mas, de novo, a chance, a oportunidade perdida pela esquerda no passado, ela está sendo colocada para a direita e centro-direita agora. Então, resta saber se a centro-direita e a direita vai ter a coragem que a esquerda não teve no passado, que é se livrar do ex-presidente Lula e a direita se livrar do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que o cenário mais provável é que Bolsonaro insista e lance um candidato da sua confiança, até porque o Bolsonaro não confia que qualquer um desses candidatos irá manter a promessa de aliviar qualquer tipo de punição que ele venha a sofrer judicial, uma anistia ou perdão. Então, eu acho que tendo uma pessoa no ticket da sua família, isso configura um grau maior de confiança para que ele alimente uma expectativa futura, porque um outro candidato que venha, vamos dizer, assumindo que Ratinho Júnior, ou Bolsonaro, o Caiado, o Zema, qualquer um desses, o Eduardo Leite, venha se transformar como um candidato crível e competitivo em 2026 e passe para o segundo turno e seja eleito, os incentivos para que esse presidente eleito
vamos dizer assim, perdoe Bolsonaro e reinsira essa figura política no jogo, um risco, inclusive, para ele próprio, né? Porque ele vai querer Sim. participar do jogo nas eleições subsequentes. Então, não existe incentivo. Então, o Bolsonaro também sabe disso. O Bolsonaro sabe que a probabilidade de contar com apoio a partir de um sucesso eleitoral de um candidato de centro-direita é muito baixo. Então, eu acho que vão ter pelo menos 3 grandes grupos disputando o jogo eleitoral. Entretanto, eu acho que a centro-direita tem chance de forjar um candidato competitivo, porque esse candidato de centro-direita pode sinalizar para os eleitores de centro que mais ou menos tem a mesma proporção, de acordo com as pesquisas de opinião, mais ou menos em torno de 30%. Então, se um candidato de centro-direita conseguir passar para o segundo turno, é improvável que os eleitores mais à direita, mais radicais, mais bolsonaristas, apoiem ou se abstenham do processo no segundo turno. Então, o jogo está aberto. Eu acho que é possível que uma candidatura de centro-direita consiga quebrar o processo de polarização, especialmente assumindo que o ex-presidente Bolsonaro seja judicialmente punido nesse segundo semestre, ainda neste ano, e que a implementação da sua pena já ocorra esse ano. Isso vai, vamos dizer assim, fragilizar o papel de Bolsonaro no jogo e, consequentemente, diluir sua influência constrangendo esses candidatos de centro-direita à presidência para, vamos dizer, firmar um pacto de sobrevivência eleitoral e política do ex-presidente Bolsonaro.